Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do livro 3, Espaços Públicos. Essa é a nossa segunda aula. Então, nós vamos iniciar com a página 218 a página 221. Então, gente, aqui, como vocês já sabem, né, nós já falamos, já mencionamos que os espaços públicos, né, são locais onde as pessoas se encontram, onde as pessoas eles conversam, né, eles ficam em sociedade, né, eles se interagem, né, eles conversam, eles falam de diversos assuntos, né. Então é o momento em que as pessoas, a população tem, né, aquele local para interagir entre eles, certo? Então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, a nossa segunda aula de história, sobre o conteúdo, né, abordado. Então, nós vamos iniciar com a leitura, né, com o texto, né, o limpador de placas. Então, havia anos que o limpador de placas dessa história percorria o mesmo trajeto pelo bairro das ruas com os nomes de poetas, escritores e compositores. Limpar placas de rua é uma coisa complicada. Mal se acaba a limpeza e elas já ficam sujas de novo. Acontece que quando os limpadores de placas são bons, eles não desanimam por causa disso e nunca desistem de combater a sujeira. O limpador de placas da nossa história era um excelente limpador. Nas ruas de que ele cuidava, as placas não ficavam somente limpas, elas pareciam novas. Tudo teria continuado assim se um belo dia uma mãe e o seu filho não tivessem parado ao pé da sua escada. Olha, mamãe, Rua Guimarães Rosa. Já passamos pela Rua Vila Lobos e pela Praça Noel Rosa. Você sempre disse que aqui é o bairro dos poetas, dos escritores e dos compositores, mas está parecendo que é o bairro das flores e dos bichos. A mãe, né, fala assim, o quê? A mãe olhou admirada para a placa. Não, disse rindo. Guimarães Rosa? Foi um escritor que inventou muitas histórias e o limpador de placas de rua ficou olhando espantado para a placa com o nome de Guimarães Rosa. De repente, percebeu que, como aquele menininho, também não sabia coisa nenhuma sobre Guimarães Rosa ou sobre aqueles nomes que ele limpava todo santo dia. Então, gente, é bem interessante essa história, não é? Uma profissão muito bacana, né? Muito importante para limpar as placas da rua, né? Então, gente, olha só, agora nós vamos iniciar, né, um joguinho educativo. Esse joguinho aí você vai encontrar alguns nomes de ruas que foi homenageado tanto em datas comemorativas ou em personagens históricos importantes que participaram da vida, né, do Brasil, da história do Brasil, né? Então aqui nós temos 6 palavras, olha só. Geralmente as ruas recebem nomes que homenageiam pessoas ou datas importantes para a sociedade. Encontro no caça-palavra alguns nomes de rua que são muito comuns em várias cidades, em variadas cidades, né? Em várias cidades do Brasil. Então nós temos 7 de setembro, nós temos 15 de novembro, Dom Pedro,
Praça da República, Rio Branco e Getúlio Vargas. Então, gente, a tia já encontrou, né? E vocês vão também procurar aí de vocês quando passar. Então, aqui nós temos 15 de novembro, nós temos 7 de setembro, nós temos o Rio Branco, nós temos Getúlio Vargas e temos Dom Pedro. Tia, mas está faltando está, que é a Praça da República, gente, mas ela não está, ela não está marcando aqui no programa, tá? Mas vocês estão vendo que tem a Praça da República, certo? Então, vamos dar continuidade. Agora, nós vamos falar sobre uma atividade mão na massa. Essa atividade é falando sobre perguntas sobre a leitura que nós fizemos, né, há pouco, que é sobre o trabalho, né, de um importante homem, né, que ele limpa as placas de rua, né, então, da rua. Então, vamos lá iniciar a primeira questão, tá? Então, de acordo com o texto, né, nós vamos responder. Qual é o trabalho do personagem da história? É limpador de placas. Segunda questão. Por que o trabalho do personagem era difícil? Por que será que era difícil esse trabalho? Porque mal ele terminava de limpar as placas e elas ficavam sujas novamente. Terceira questão. O personagem da história realizava um bom trabalho? Então, o personagem da história, ele realizou um bom trabalho? Realizava um bom trabalho? Sim, né, gente? Ele era muito caprichoso. Ele era caprichoso. Então, ele quer também que você escreva aqui nesse trecho, como a tia fez, né? Por que você disse essa resposta? Por que você deu essa resposta? Né? Onde é que fica no texto, né, que essa opinião sua é correta? Né? Você vai transcrever, escrever na linha, como a tia fez aqui, nesse quadrado, tá? Então, o limpador de placas da nossa história era um excelente limpador. Ou nas ruas nas ruas de que ele cuidava, as placas não ficavam somente limpas, elas ficavam também parecidas novas, né? Então, elas pareciam ser novas, placas novas, por ter tanta limpeza, por ter tanto trabalho, né? Por gostar tanto de limpar as placas. Elas ficavam perfeitas, que parecia nova, né? Quarta questão. Qual era o nome que constava na placa de rua que o personagem estava limpando? Era do escritor Guimarães Rosa. Quinta questão. Por quais placas de rua e de praças o menino e sua mãe havia passado antes de chegarem à rua onde o limpador de placas estava? Né? Então, eles passaram por uma rua que se chamava Vila Lobos e uma praça que se chama Noel Rosa. Certo, gente? Sexta questão. Por que o menino achou que o bairro em que estavam eram das flores e dos bichos? Por quê? Porque o sobrenome das pessoas que davam os nomes, né, das ruas e praças era de Rosa e Lobos. Por isso que ele achava que poderia ser chamado de flores e de bichos, tá? Porque é Rosa e Lobos, tá bom? Sétima questão. Por que o limpador de placas, né, ficou espantado quando o menino e sua mãe falaram sobre a placa que constava na rua, né? Porque o limpador, ele percebeu, gente, que ele não sabia, não conhecia, né? Então, apesar dele fazer todo dia aquele mesmo trabalho, ele não conhecia, ele não sabia quem eram as pessoas que estavam sendo homenageadas, certo? Então, porque o limpador percebeu que, apesar de limpar as placas das ruas todos os dias, ele não sabia quem eram as pessoas que estavam sendo homenageadas, certo? Agora, gente, nós vamos para um texto que ele fala sobre a cidade de São Paulo e sobre a cidade de Salvador.
Então ele fala o seguinte, né, no texto, né, no início ele pergunta se nós sabemos que as ruas largas, né, nós conhecemos como o quê? Como avenidas, né? Então aqui nós temos o seguinte, ó. Você sabia que as ruas mais largas são chamadas de avenidas? Nas cidades de São Paulo, tem uma avenida com o nome São João. Ela tem esse nome por causa de uma procissão que ali passava em homenagem a São João Batista. Antes de se chamar assim, era conhecida como Ladeira do Açu. O que quer dizer Ladeira do Açu na língua tupi, né, indígena, na língua indígena tupi? Quer dizer água envenenada, certo? Ou seja, às vezes, gente, o nome das ruas, elas podem modificar, ela pode mudar, certo? Aqui nós temos mais um pouco falando sobre as primeiras ruas das cidades brasileiras, que elas foram homenageadas pela população, né? Para nomeá-las, as pessoas poderiam escolher o nome de igrejas que ali existia, de uma característica geográfica, por exemplo, como a vegetação, tá? Ou mesmo uma atividade comercial dali do bairro, né? Então eles colocavam os nomes assim, tá? Então, o nome de algumas ruas estava relacionado à presença de algum morador famoso, como a Rua do Ouvidor em Salvador. Ela foi assim chamada pelos moradores, gente, pela população, né, a partir de 1780, por ter um morador importante que era o ouvidor mor, né, da cidade. Então, eles fizeram que essa rua se chamasse Ouvidor, Rua do Ouvidor. Por quê? Porque ele era um juiz muito respeitado e temido pela população. Então, eles homenagearam ele com o nome Rua do Ouvidor. Né? Então, da mesma forma, outras ruas e outras praças têm o nome de alguns moradores muito conhecidos. Tá? Aqui nós temos a imagem, né, de São Paulo, né, no ano de 2016, que é a Rua São João. Temos aqui, né, uma gravura falando sobre a Rua do Ouvidor, de 1845. E agora nós temos outra atividade com a página 221, Mão na Massa, certo? Então, gente, a mão na massa, como vocês estão vendo aí de início, nós temos uma cruzadinha. Essa cruzadinha eu vou só mostrar porque ela não é habilitada para circular como a passada, do livro passado, na questão anterior. Mas aqui, gente, mostra o quê? Que os nomes mais frequentes das ruas homenageadas, que era pelos os moradores, né? Os moradores colocavam o nome, eles nomeavam as ruas das cidades brasileiras no passado, que era dedicada aos santos católicos, como São José, como São João, como São Pedro, né? E é encontrado essa aqui, no caso, essa palavra. Lembrando também que eles colocavam tipos de comércio que lá no bairro não encontrava-se. Por exemplo, sapateiro. Nós temos uma rua aqui, sapateiro. Por quê? Porque nós temos lá no bairro tinha o sapateiro, aquele que ajeita o sapato, né? Conserta o sapato. Então colocaram, homenagearam pela profissão também, botaram Rua do Sapateiro, tá? Então aqui, ó, Rua Sapateiro, ó, nós temos sapateiro, certo? Nós temos Rua Esquerda, tá vendo aqui, ó, esquerda. Nós temos ruas também cima. Nós temos Rua Larga. Esses nomes eram colocados pelas pessoas que moravam no bairro. Nós temos aqui a palavra quitanda. Para quem não sabe o que é quitanda, gente, é tipo uma merceariazinha, né, que vende muitas frutas. Por exemplo, hoje é um mercadinho, só que um mercadinho menor, né? Hoje em dia os mercadinhos são grandes. Então, esse aqui era bem menor, se chamava de quitanda, certo? Vendia mais, era frutas mesmo, verdura. Gente, e vamos dar continuidade. A outra palavra é direita. Deixa eu ver se eu encontro aqui direita para mostrar para vocês. Quitanda, já mostrei, não é?
tem a palavra direita, tá aqui, ó, direita, certo? Então, essas aqui são algumas palavras que as pessoas colocaram, os moradores se colocaram nas ruas das cidades, certo? Antigamente, né? No passado. Então, vamos para a segunda questão para encerrar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, na página 221. A segunda questão, ele fala o seguinte: em Salvador existe uma praça que homenageia o poeta baiano Castro Alves e leva o seu nome na música Um Frevo Novo. O cantor baiano Caetano Veloso afirma que a Praça Castro Alves é do povo. De acordo com o que você estudou, qual é o sentido dessa expressão? Então, nós sabemos que as praças são espaços públicos e que é de convivência, ela faz com que você conviva com outras pessoas, né? E é muito importante porque faz parte da vida da gente. Então, e diz respeito e pertence ao povo, né? Então, as praças, né? A praia, os espaços públicos e outros espaços públicos, eles pertencem ao povo e é um local onde eles têm convivência, né? Com outras pessoas, certo, gente? Então, nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas, nós vamos iniciar a página 222, dando continuidade ao nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da aula hoje. Sempre que possível, olhe a agenda, faça atividade, certo? E se cuidem, né? Veja todas as atividades para serem feitas, tá bom? Se cuidem, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau.